galera, vou deixar agora um comentário de uma questão de regência para vocês. Vamos lá. Analisando aqui, ó. Qual frase não apresenta erro de regência verbal? Se ele quer que não apresente erro, entendemos que ele quer a correta. Então ele quer a análise correta. Só que ele quer da regência verbal. Letra A. Dentro do bar, ele aspirava, achei o verbo, com raiva a fumaça do cigarro. Tudo bem. Se ele aspirava, o verbo é aspirar. Aspirar pode ser transitivo direto, aspirar pode ser transitivo indireto, exigindo a preposição a. Se for VTD, objeto direto. Se for VTI, objeto indireto. VTD no sentido de respirar. Legal. VTI no sentido de almejar. Tranquilo. Show. Se ele aspira a fumaça do cigarro, então aqui, ó, aspirar no sentido de respirar. O verbo era para ser VTD. E aqui o objeto direto, só que ele colocou quem? O A craseado. Quando o A está craseado, o que é a crase? Crase pra gente é preposição. Então o certo seria assim, ó. Sem crase. Aspirava a fumaça do cigarro. Por quê? Porque ele inalou, ele respirou a fumaça do cigarro. Ele colocou crase, se ele colocou crase, ele errou. Então ele quer a correta, aqui está errado. Gabarito não pode ser a letra A. Vamos seguir. Quando iremos na empresa? Maravilha. O verbo é iremos. E aí ele coloca na empresa. O verbo aí é o verbo ir. O verbo ir, ele é um verbo intransitivo e exige a preposição a. Beleza? Ele exige a preposição a. Então aqui não era para usar o na. O na aqui está errado. O gabarito já não é letra B. Porém, vou ressaltar aqui com vocês essa ideia. Que ideia? Não é o verbo ir? Se eu voar e volto dar, crase no ar. Se eu voar e volto de, crase para quê? E aí, ó, iremos à empresa. Se eu vou à empresa, se nós iremos à empresa, nós voltamos da empresa. Voar, volto dar, crase no ar. O certo seria o A craseado. A frase estaria correta. Letra C. Custou-me entender o emprego desta palavra. Custou-me entender o emprego desta palavra. Quem entende, entende alguma coisa. Beleza, o camarada entende o quê? O emprego desta palavra. Objeto direto, certinho. O detalhe é o sujeito de custou. A regência do custou é uma regência difícil, tá? A frase, a letra C, ela atacou justamente a regência do custar. Por quê? Ele quer que você entenda o seguinte: custou entender o emprego desta palavra, ela que é o sujeito do verbo custar. E aí, entender, vou reescrever, ó. Entender o emprego desta palavra custou a mim. O que custou a mim? Entender o emprego dessa palavra. Quando eu pergunto, o que custou-me? Ó, o que custou? Entender o emprego dessa palavra. Então, o sujeito é a oração inteira. Por isso que ele é chamado de sujeito oracional. Por que sujeito oracional? Porque vem em forma de oração. Entender o emprego dessa palavra custou a mim. O verbo custar, quando ele for analisado assim, ele vai ser um verbo transitivo indireto e o objeto indireto é o me. Porque entender o emprego desta palavra custou a mim, para mim. E aqui o emprego está correto. Beleza? Gabarito, letra C. Fábio, AD, vi ao jogo da arquibancada. Beleza. Você viu de onde?
Da arquibancada. E o que você viu? O jogo. Quem vê alguma coisa. Era para ser objeto direto, que é sem preposição. E o camarada botou o a, aí ele errou. Não era para existir o a, era para ser só o quê? Viu o jogo. Então a regência da letra D, da letra B e da letra A, elas estão o quê? Erradas. O gabarito é a letra C, que tinha como sujeito oracional, verbo na terceira pessoa, certinho, não pode fazer plural, porque sujeito oracional não faz plural. E aqui matamos a questão. Tá aí a grande dica. Valeu, aquele abraço.